Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, em nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O título da palavra hoje é O Outro Evangelho. O outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 6, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Diz assim, meus irmãos: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja amaldiçoado ou condenado. Quando a igreja começou, após a morte de Jesus, assim como hoje, era muito comum existir pessoas que queriam adulterar o evangelho. E o evangelho foi pregado nessa cidade aqui, na Galácia, que fica hoje onde é a Turquia. E o evangelho foi pregado pelo apóstolo Paulo. E quando o evangelho foi pregado, o povo daquela cidade aceitou o evangelho no seu coração, de maneira que alguns aceitaram a Cristo, alguns se converteram. Porém, passado um tempo, apareceu naquela cidade falsos apóstolos, pessoas pregando outro evangelho. E para a surpresa do apóstolo Paulo, as pessoas aceitaram aquele falso evangelho. As pessoas aceitaram aquelas falsas doutrinas que eram pregadas. Entre elas, eles diziam que se eles não guardassem toda a lei de Moisés, eles não podiam ser salvos. E o povo dessa cidade, os Gálatas, eles simplesmente aceitaram este falso evangelho. Paulo diz que ele se maravilhou de como tão depressa eles saíram do verdadeiro evangelho para uma falsa doutrina, para um falso ensinamento, sendo que ele já tinha pregado, ele já tinha advertido aqueles irmãos, ele já tinha mostrado o verdadeiro evangelho. Mas quando chegou alguém para mostrar um falso evangelho, um outro evangelho, eles simplesmente aceitaram de bom grado. E Paulo ele diz que se alguém chegar até eles e pregar outro evangelho, a não ser aquele que ensinou, que é o evangelho da Bíblia, de Romanos, de toda a Bíblia, dos evangelhos, ele disse que esta pessoa, ela seja amaldiçoada, que esta pessoa, ela seja condenada. Meus irmãos, é muito fácil para o ser humano ser enganado com falsas doutrinas,
e heresias. Não sei se você, assim como eu, você tem o costume de pregar o evangelho para as pessoas. Se você tem esse costume, percebe que você tem que pregar muito para ver se a pessoa ela presta atenção, pelo menos em 5% daquilo que você está falando. Quando nós evangelizamos na rua, todo evangelismo, o povo não quer escutar, o povo não quer nem receber o panfleto da igreja. Esse dia a mulher disse: eu não quero saber de igreja, é muito longe, eu não quero saber não. Um panfleto. Porque o mundo, as pessoas do mundo não querem saber de Deus. Enfim, porém, meus irmãos, quando uma falsa doutrina é pregada, quando uma heresia é pregada, ela tem o poder de arrastar multidões. Ela tem, a heresia, a falsa doutrina tem este poder de enganar as pessoas. Nós vamos já entender o porquê isso acontece. Então, assim como nos tempos de hoje, nos tempos desses irmãos aqui, existiam pessoas que queriam, que estavam adulterando o evangelho. Você lembra que na Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Essas pessoas aqui neste tempo adulteravam o evangelho por poder, por reconhecimento, por riqueza. Queriam ser conhecidos como os enviados de Deus. Porém, só existe um evangelho, que é o evangelho, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Se alguém chega para nós e nos apresenta um falso evangelho, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. A Bíblia diz que se alguém apresentar um falso evangelho, tem que ser amaldiçoado, condenado. Não pode existir passividade entre você e alguém que prega um falso evangelho, uma falsa doutrina. Nós não podemos aceitar. A Bíblia diz que se nós aceitarmos que essas pessoas entrem na nossa casa, nós estamos concordando com elas, ou com eles. O que mais tem hoje, irmão, são pessoas que pregam um falso evangelho, uma falsa doutrina. Existe religião que prega que não existe inferno. Existe religião que prega que não, Jesus não existiu, Jesus não é Deus. E às vezes tem pessoas, tem crentes que estão simpatizando com essas pessoas, que são os testemunhos de Jeová. Tem religiões que pregam: se você não guardar o sábado, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Se você comer carne de porco, se você tomar café, você vai para o inferno. E tem pessoas que simpatizam com essa religião, que são os adventistas do sétimo dia. Eu tenho que falar rasgado para que fique claro. Nós não podemos concordar com ninguém que pregue um evangelho diferente daquele que está na Bíblia. Com ninguém. A Bíblia diz que essa pessoa, ela tem que ser amaldiçoada. Meus irmãos, vocês sabem por que uma falsa doutrina, um falso evangelho, ele tem o poder de arrastar multidões? Nós já pregamos sobre isso aqui na nossa igreja. A Bíblia diz que quando o homem ele não quer saber de Deus, o homem peca contra Deus, é como se Deus ele tirasse o freio daquela pessoa, e aquela pessoa ela vai pecar, e aquela pessoa ela vai fazer tudo o que ela quiser fazer de errado, e ele não vai doer na consciência dela, porque é como se Deus tirasse o freio da sociedade. É por isso que o falso evangelho, que a falsa doutrina arrasta multidões, porque Deus permite que essas pessoas sejam enganadas pelos desejos do seu coração. Deus permite que essas pessoas sejam atraídas por aquilo que está no seu coração. Eu quero que vocês abram suas Bíblias, por favor,
em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, em nome de Jesus. Segunda Timóteo, capítulo 4. Quem está por trás das pessoas que pregam um falso evangelho? Quem é que está por trás, irmão, das pessoas que elas adulteram a palavra de Deus? Quem é que está por trás dessas pessoas, dessas religiões que eu já citei, entre várias outras religiões que não tem para que eu citar todas, que pregam falso evangelho? Quem é que está por trás? Quem é que usa essas pessoas? No versículo 1 diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Timóteo é antes de Hebreus. E eu estava em 1 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1, diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas paixões e concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, pregue em tempo e em fora de tempo, porque vai chegar o dia que não vão mais suportar a sã doutrina, não vão mais suportar o evangelho da graça de Jesus. Sabe quando é, irmão, que a pessoa ela não suporta mais ouvir o evangelho? Aqui a Bíblia está falando de pessoas que já estão acostumadas, de pessoas que já se acostumaram com o falso evangelho. Quando você se acostuma com o falso evangelho, com falsas doutrinas, com mentiras, você não suporta mais o verdadeiro evangelho. Quando o verdadeiro evangelho é pregado, como diz aqui, dá uma agonia no seu ouvido, no seu coração, no seu, como diz o povo, né? Dá uma agonia no seu juízo, porque você não está acostumado com aquilo, porque você não está acostumado com aquela verdade, e quando aquela verdade vem e bate de frente com você, você não suporta, porque não estamos acostumados com a verdadeira doutrina, com o verdadeiro evangelho. A Bíblia diz aqui que nos últimos tempos as pessoas vão levantar pastores, apóstolos, conforme o desejo do seu coração. Ou seja, eu sou uma pessoa que eu amo riqueza, então eu vou seguir aquele pastor que ele só fala de dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu amo isso, eu vou seguir aquele pastor que ele só fala disso. Eu vou dar ouvido àquele pastor porque ele só fala aquilo que me agrada. Já chegou este tempo, desde o tempo de Jesus Cristo até hoje, até o dia que ele voltar, estamos vivendo este tempo. As pessoas escolheram para si pastores, pregadores que pregam o que lhes agrada, que não pregam o verdadeiro evangelho, prega aquilo que lhes agrada. Eu tenho um canal no YouTube, eu
gravo a live no Facebook, depois eu edito o vídeo e jogo no YouTube. Acho que já tem um ano, mais ou menos. Tem palavra, tem a palavra do culto, tem a Bíblia em áudio. Estou começando a postar toda a Bíblia em áudio lá. E hoje, só hoje, depois de quase um ano, é que tem 638 inscritos. Pouco. E às vezes eu vejo, quando eu estou no meu Facebook, no meu Instagram, no TikTok, aparece logo assim, live da revelação. Quando eu vou olhar, 5.000 pessoas, 7.000, 8.000, 10.000 assistindo. Aí eu digo, eu vou ver, só para ver o que é que essa pessoa vai falar. Irmão, não tem palavra. Não tem palavra. Não se abre a Bíblia e diz, olha, a Bíblia ensina isso, não. É só, olha, Deus está revelando, Deus está mostrando, Deus vai curar, Deus vai fazer isso, Deus está me revelando aqui, que tem uma mulher, que não sei o que. Não tem palavra. Mas é isso que o povo quer. É isso que o povo quer. É isso, irmão. É você pegar uma palavra, você colocar na internet, uma palavra que agrada as pessoas. Uma palavra que agrade o ouvido, que agrade o coração. Não o verdadeiro evangelho. É isso que o mundo quer, é isso que muitos crentes querem hoje. Querem ter o seu ego, o seu orgulho massageado. Eu vou seguir aquele pastor. Aquilo que ele fala está certo. Aí eu pego o que ele fala, eu compartilho nas minhas redes sociais, e às vezes o que ele está falando é totalmente contrário à palavra de Deus. Mas eu sou atraído pelo quê? A Bíblia diz aqui, pelos desejos do meu coração. Ou seja, quem escuta, meus irmãos, pessoas que pregam o Evangelho, não são inocentes. A Bíblia diz que nós somos atraídos pelo desejo do nosso coração. Agora nós estamos em 2 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4 também. Acho que é isso. Isso. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 também. Anotei tudo errado aqui, mas deu certo em nome de Jesus. Troquei 2 Timóteo por 1 Timóteo. Capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo é antes de 2 Timóteo. Diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, ou seja, se afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém, irmãos? Então, quem é que está por trás das pessoas que pregam um falso evangelho? Quem é que está por trás das pessoas que adulteram o evangelho para que lhes agrade? O diabo. Nos últimos dias vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Não acontece isso hoje? Manifesta demônio na igreja, vamos entrevistar o demônio. Fala aí, demônio, você vem de onde? O que você está fazendo? Como é que você está? Você mora onde? As pessoas dão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Igreja, quem está por trás de toda a adulteração do evangelho? Quem está por trás de querer mudar a palavra de Deus? É o diabo. É o diabo, irmão. É o próprio diabo. E se eu dou ouvido a essas pessoas, eu estou dando ouvidos ao diabo. E se eu dou ouvido a essas pessoas, eu estou dando ouvidos ao diabo. Lembre-se, não são somente pastores, não são somente apóstolos, não existe mais nem apóstolos que adulteram o evangelho. Às vezes são pessoas normais, comuns,
que não tem nenhum título eclesiástico, mas que tem um entendimento totalmente errado da palavra de Deus e quer ensinar o errado para você. E quer ensinar o errado para mim e para você. Nós não podemos aceitar nenhuma espécie de adulteração do Evangelho. Meus irmãos, é interessante você notar o seguinte: dificilmente você vê um falso profeta em uma esquina evangelizando com a caixa de som. Não é verdade? Dificilmente você vê um falso profeta com uma igrejinha pequenininha, só ele lá, não. Geralmente é o quê? Grandes canais nas redes sociais, grandes igrejas, grandes templos, porque as pessoas são atraídas a eles por aquilo que está no seu coração. Esse tempo mesmo, irmão, nos Estados Unidos, já várias vezes, eu estava vendo, apareceu lá um homem dizendo que era Jesus. Em pouco tempo ele abriu milhares de igrejas, e o povo acreditando, não, ele é Jesus. E ele dizia, eu sou Jesus Cristo. Irmão, igreja não é igreja pequena, igreja grande, templos enormes. Teve outro tempo desse, em 1980, que criou uma seita, que eu não posso nem falar o nome, senão o Facebook e o YouTube corta tudo. Nos Estados Unidos criou uma seita, e quando ele criou uma seita, em menos de um ano, irmão, a seita cresceu de uma maneira tremenda, e a justiça dos Estados Unidos proibiu aquela igreja de existir. Ele pegou a igreja, foi para um lugar que não tinha lei, e lá ele matou mais de 600 pessoas. Depois pesquise lá no YouTube, Jim Jones, pesquise quem foi Jim Jones. Então esses falsos profetas, eles atraem multidão para si, porque o próprio diabo é quem ajuda eles. Porque é o próprio diabo, não, irmão, o mundo, as pessoas do mundo não querem saber de Deus, então são um alvo fácil, uma presa fácil para o diabo. O diabo faz às pessoas o que bem quer, porque as pessoas estão entregues aos seus pecados, às suas paixões. Então que fique claro, igreja, que é o próprio Satanás, espíritos enganadores, demônios, que usam as pessoas para adulterar, a querer adulterar o Evangelho e ensinar outro Evangelho. Mateus capítulo 4, já para a gente ir para a parte final da nossa palavra, meus irmãos. Mas Deus, na sua soberana sabedoria, Deus ele nos ensina como é que o diabo ele age, para que a gente não seja enganado. Aqui em Mateus capítulo 4, fala de quando Jesus Cristo ele foi tentado pelo diabo. E é desta forma, irmão, que o diabo ele age. É desta mesma forma que o diabo ele opera. Desde Gênesis até hoje e até o último dia, o diabo ele age e vai continuar agindo da mesma forma. Parece que ele não muda, porque de fato, se está dando resultado para ele, para que ele vai mudar? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe:
tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Algumas coisas que nós podemos observar aqui. O diabo, ele usa a própria palavra de Deus, distorcida e adulterada, para enganar as pessoas. Quando o diabo, ele foi tentar Jesus, vale aqui uma observação. Irmão, Jesus Cristo, ele é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um. Então, quando o diabo ele foi tentar Jesus, ele já foi tentar Jesus sabendo que Jesus Cristo não ia pecar, porque Jesus é Deus, Deus não peca, Deus não erra. Mas mesmo ele sabendo que Jesus não ia pecar, o diabo era tão atrevido que ele tentou Jesus. Então imagine eu e você, o tanto que nós temos que vigiar contra o diabo. Então o diabo, quando ele vai tentar Jesus, ele não vem com algo novo, ele não vem com outra Bíblia, com outro ensinamento, não. Ele mostra o que para Jesus? A palavra. Não está escrito que vai dar ordem aos seus anjos para guardar você de todo mal, que é no caso Salmos 91, né? Mas não era isso que a Bíblia estava querendo dizer. Então é isso que o falso profeta, a pessoa que ele ensina o falso evangelho, ela faz. Ela pega a verdade da palavra de Deus, distorce, entrega às pessoas, de uma maneira que as pessoas não conseguem perceber que ali está uma falsa doutrina, que ali está uma falsa heresia. Quer um exemplo, irmão? Dou um exemplo para você agora. Purgatório. Quer um exemplo de uma falsa doutrina? Purgatório. A Bíblia diz que existe inferno, sim ou não? Aí o que é que fizeram? Não, o inferno existe, mas também existe um lugar que você vai para lá ficar purificando a sua alma, aí depois você sai de lá e vai para o céu. Onde é que está isso na Bíblia? Não existe. Mas pega algo da Bíblia, junta com a mentira para tentar disfarçar uma mentira. É por isso, meus irmãos, que nós temos que conhecer a palavra de Deus, porque o diabo ele quer nos enganar, igreja. O diabo ele quer nos enganar. Aqui em Pombal eu já vi que tem, mas não é tão grande como é em Caicó e em outras cidades. Então é religião chamada Mormons, né? Aqui eu já vi que tem. E assim o diabo ele age da mesma forma. Os Mormons, estou falando, mas eu falo logo para vocês entenderem logo, para não enrolar. Eles têm a Bíblia e eles têm outro livro. E nesse livro está escrito assim: o outro evangelho de Jesus. E ali tem várias coisas, vários livros. Tem um livro de alma, tem outros livros que pegam um pouco da Bíblia e é colocado ali para enganar as pessoas. Então, se a gente não conhecer a palavra de Deus, nós somos facilmente enganados por essas pessoas. Por quê? Porque eles vêm com uma conversa bonita, irmão, assim como o diabo, e com a conversa bonita. Olha, a Bíblia não diz isso aqui, a palavra de Deus não diz isso aqui. Irmão, o diabo ele é tão astuto, o inimigo é tão atrevido, que ele usa a palavra para enganar as pessoas. A palavra adulterada, a palavra de Deus que ele adultera, distorce para enganar as pessoas. Outra coisa, assim como o diabo fez com Jesus, o diabo usa as necessidades, os desejos do coração do homem para o enganar. Igreja,
A Bíblia diz que quando o diabo chegou, Jesus Cristo estava com o quê? Com fome. Não foi? Com fome. O diabo, ele sabe a hora certa de nos tentar. Sabia disso? É quando você está fraco. É quando você passou por um problema, por algo, o diabo ele não vai desperdiçar a oportunidade. E ele disse o quê? Falou, quer ver aqui no versículo: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Irmão, olha que o diabo é sujo. Você não é filho de Deus? Faz essas pedras se tornarem pães então. Assim como o diabo ele fez com Jesus Cristo. Ele não mudou, igreja. Ele usa as necessidades do homem para enganar a ele. Quem aqui já pescou? Quem já pescou aqui? É uma isca, tem que mudar a isca, né, irmão George? Cada peixe é uma isca diferente. Irmão, do mesmo jeito é o diabo. Se o diabo ele quer atrair uma pessoa que é inclinada a algo, ele vai usar uma forma. Se ele quer atrair uma pessoa que é inclinada a outra coisa, ele vai usar outra forma. Às vezes tem pessoas que tudo que ela quer é uma companhia, não quer se enturmar com as pessoas. Aí vai lá o diabo: não, venha para aqui, venha para a nossa religião, aqui você vai ter amigos, pessoas que lhe amam. O diabo ele usa a ganância do homem para atraí-lo para um falso evangelho, para atraí-lo para uma falsa doutrina. Mas lembre-se, se eu sou enganado pelo diabo, eu não sou inocente, eu estou sendo enganado por causa dos meus pecados. Quem dá ouvidos ao diabo, ou a pessoas que pregam outro evangelho, não são considerados inocentes diante de Deus. Isso quer dizer, vamos dizer que você deu ouvido a um falso evangelho, você deu ouvido a uma falsa doutrina, e eu morri, e quando eu chego diante de Deus, Deus não vai me considerar inocente diante dele. Por quê? Porque eu fui atraído pelos meus pecados. Eu fui atraído àquele falso profeta, aquela falsa igreja, aquela falsa doutrina, pelos desejos do meu coração. Amém, meus irmãos? Pode fechar a sua Bíblia em nome de Jesus? Pode fechar. Deixa eu só fazer umas observações aqui. Alguns conselhos práticos para você. A maior arma contra um falso evangelho é você conhecer a Bíblia. Conheça a Bíblia, a palavra de Deus, para você não ser enganado. Se você conhece a palavra de Deus, se você conhece a Bíblia, você não vai ser enganado por ninguém. Pode vir um espírita, que espírita tem conversa bonita, né? Pensa numa religião bonita, é o espiritismo. Vamos ajudar os pobres. Olha, aquele familiar seu que morreu, ele está com Jesus, ele quer se comunicar com você. Se você conhece a Bíblia, você vai saber. A Bíblia diz: não invocai, não consultei os mortos, é a abominação diante de Deus. A maior arma é você conhecer a Bíblia, é você conhecer a palavra de Deus. Irmãos, o diabo, ele conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, melhor do que eu e do que você. É por isso que ele tem esta facilidade de criar tantas heresias, porque o diabo conhece, e ele, como vamos dizer, que ele inspira as pessoas a pregar esses falsos evangelhos. Outra coisa, irmão, analise muito bem os pastores e pregadores que você ouve. Analise muito bem, igreja. Hoje, glória a Deus, nós temos a internet. A internet pode ser uma bênção, a internet pode ser uma maldição. Depende da forma que você vai fazer o seu uso dela. Existem muitas pessoas pregando um falso evangelho, pedindo pix para fazer oração, pedindo pix para você ser curado. Mas também existe na internet muitas pessoas pregando o verdadeiro evangelho de Jesus. Cabe a você selecionar quem você vai ouvir, quem você não vai ouvir. Nós temos que ter cuidado
com quem nós ouvimos. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, ele prega a Bíblia? Ele prega a palavra de Deus? Se pedir Pix, já sabe, pediu Pix, descarte, que virou moda, né? Não, faça um Pix para mim, que eu vou fazer uma oração por você. Faça o Pix aí, que Deus vai revelar, irmão. Não precisa nem falar nada, né? Uma pessoa dessa é um falso profeta, uma falsa profeta, que está sendo usada pelo diabo. Não dê ouvidos a essas pessoas. Qualquer pessoa que cobra para pregar, que cobra para orar, para dar uma palavra por algo, irmão, descarte essa pessoa da sua vida em nome de Jesus. Tenha comunhão com Deus, para não ser enganado pelo diabo. E por último, irmãos, se você tem ouvido ou dado crédito a outro evangelho, pare hoje mesmo. Igreja, o evangelho é que a humanidade pecou contra Deus, se afastou de Deus. Para satisfazer a justiça de Deus, Jesus Cristo morre por mim e por você. Ele ressuscita ao terceiro dia, mostrando que Deus aceitou o seu sacrifício. E agora a ordem dele é para que todo mundo se arrependa e creia. E quem se arrepender e crer vai ser salvo por ele. Isso é o evangelho. Aí o diabo quer o quê? Quer acrescentar. Não, olhe, para você ser salvo, muito bem, a cruz é importante, mas você tem que fazer algo a mais. Irmão, uma dica para vocês: qualquer pastor, qualquer pessoa que disser assim para você, olha, para você ser salvo, ou você tem que fazer isso, é mentira. Para você ser salvo, você tem que aceitar Jesus Cristo na sua vida. A salvação é pela graça, a Bíblia é clara, não é por obras da lei, é pela graça. Para eu ser salvo, pastor, o que eu tenho que fazer? Aceitar Jesus na sua vida. Pronto. Quando você aceita Ele, você nasce de novo, você morre para o mundo. Não, tem que aceitar Jesus e fazer mais alguma coisa. Mentira. Tem que aceitar Jesus e guardar o sábado. Mentira. Tem que aceitar Jesus e fazer isso por mim. Mentira. Só Cristo é suficiente, irmão. O evangelho é sobre Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir Jesus nessa manhã.